príncipes e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. E hoje estou aqui juntamente da minha mãe! A paz do Senhor, meus amados, minhas queridas, né? Estamos felizes. Hoje nós vamos estar terminando mais um livro, né? Estamos fazendo a leitura da Bíblia em um ano. E hoje nós vamos estar terminando o livro de 2 Reis. Né? E vamos estar lendo o capítulo 23, 24 e o 25. E amanhã, começando mais um, que é o livro de 1 Crônicas. E vamos para a nossa leitura de hoje, capítulo 23. Josias ajunta todo o povo e renova o pacto do Senhor. Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e todos os sacerdotes e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor, e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destinou os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Também derribou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Beceba, e derribou os altos das portas, que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, e que estava à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar seu filho ou filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acaz, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derribou os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Mazite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos sidônios, e a Quemos, e a abominação dos moabitas, e a Milcom, e a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente,
quebrou as estátuas e cortou os bosques, e encheu o seu lugar com ossos de homens. O altar de Betel é profanado e derribado. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito para pecar a Israel, juntamente com aquele altar, também o alto derribou, queimando o alto em pó. O desfez e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus, quando apregoou estas palavras. Então disse: Que é este monumento que vejo? E os homens das cidades lhe disseram: É a sepultura do homem de Deus que veio de Judá, e apregoou estas coisas que fizestes contra este altar de Betel. E disse: Deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Demais disso, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e lhes fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel, e sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares, e queimou ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. A celebração da Páscoa. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta destes dias, dos juízes que julgaram. Desde os dias dos juízes. Que julgaram a Israel, nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém, e também os adivinhos, e os feiticeiros, e os terafins, e os ídolos, e todas as abominações que se viam na terra de Judá em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Uquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia, o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: Também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa de que disse: Estará ali o meu nome. Ora, os mais dos atos de Josias e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou em Megiddo. E seus servos o levaram morto de Megiddo e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiram, e o fizeram rei em lugar de seu pai. Joacás reina e é levado cativo para o Egito. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias, de Líbna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Porém, Faraó Neco mandou prender em Ribla, em terra de Amate,
para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs a pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco estabeleceu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai. Ele mudou o nome em Joaquim, porém a Joacás tomou consigo e veio ao Egito e morreu ali. E Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém inventou a terra, para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó, a cada um segundo a sua avaliação. Demandou a prata e o ouro do povo da terra para dar a Faraó Neco. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zebida, filha de Pedaias, de Ruma, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Capítulo 24. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra ele. E Jeoaquim ficou 3 anos seu servo, depois se virou e se revoltou contra ele. E Deus enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra que o Senhor falara pelo ministério de seus servos os profetas. E, na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que o tirou de diante da sua face, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera, como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo a Jerusalém de sangue inocente. Por isso o Senhor não quis perdoar. Ora, o mais dos atos de Jeoaquim e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeoaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do Egito, desde o rio do Egito até ao rio Eufrate, o princípio do cativeiro de Judá. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Neusta, filha de Eunatã de Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, o rei da Babilônia, ele e a sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos, e o rei de Babilônia o levou preso, no ano 8º de seu reinado, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e vendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito, e transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei, e as mulheres do rei, e os seus eunucos, e os poderosos da terra levou presos de Jerusalém à Babilônia, e todos os homens valentes, até 7.000, e carpinteiros e ferreiros até 1.000, todos eles destros na guerra. E a estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim ao tio deste, Matanias, e lhe mudou o nome para Zedequias. Zedequias reina e é levado com seu povo cativo para a Babilônia. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Amutal,
filha de Jeremias, de Líbina, e fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar diante da sua face, e Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. Capítulo 25. E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até a 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiam de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante de seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estava na casa do Senhor, e levaram seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras e as pás, e os apagadores e os perfumadores, e todos os utensílios de cobre que se ministravam. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias e tudo mais que era de puro ouro ou de prata. As 2 colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do cobre de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha um capitel 3 côvados, e a rede e as romãs em roda do capitel, tudo era de cobre, e semelhante a esta era outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou as Seraias, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou a um eunuco, que tinha cargo da gente de guerra, e a 5 homens dos que viam a face do rei se acharam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se acharam na cidade. E tomando-os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os trouxe ao rei da Babilônia, a Ribla. E o rei da Babilônia
os feriu e os matou com Ribla, na terra de Amate, e Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que o deixara ficar, pôs sobre ele por maioral a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Gedalias governa, mas Ismael mata-o. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, ele e os seus homens, que o rei de Babilônia pusera a Gedalias por maioral, vieram a Gedalias a Mispa, a saber Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraias, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jazanias, filho do Marcatita, eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens e lhes disse: Não temais ser servos dos caldeus. Ficai na terra e servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele, e feriram Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e vieram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 do mês, Merodach, rei de Babilônia, libertou no ano em que reinou a Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. Ele falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou as vestes da prisão, e de contínuo Joaquim comia pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência pelo rei, lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias de sua vida. Amém, glória a Deus, né? Por hoje é só, terminamos mais um livro, falando um pouco da história dos reis. Amanhã nós vamos começar o livro das crônicas, que continua, né? Vamos estar vendo mais feitos desses reis, é tanto que em cada rei, cada história de rei no final, quando eles morrem, sempre fica aquela pergunta, né? Os mais feitos do rei tal, está escrito nos livros das crônicas. E nós vamos estar vendo isso a partir da manhã, nós vamos estar começando, né? Mais um livro. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que lê juntamente conosco, né? E logo nós vamos estar encerrando. Faltam pouquinhos livros para terminarmos a leitura completa da Bíblia. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Paizinho, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por ter deixado a Tua palavra para nos orientar. Oh, meu Deus querido e amado, que o Teu Espírito Santo possa estar, Senhor, nos ajudando a entender a Tua palavra. Senhor, eu te apresento cada um que acompanha juntamente conosco. Derrama uma bênção especial sobre a vida de cada um. Os que estão assistindo agora, os que ainda vão assistir depois, que o Senhor possa estar abençoando a cada um, meu Deus. Fica conosco, meu Pai querido e amado, pois tudo nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, a paz do Senhor e até amanhã.